alunos, todo mundo com saudade de aula? Saudade horrível, né? Saudade de aula, só que não, todo mundo estava curtindo. Essa é a nossa segunda aula de artes e nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual. A linguagem visual, basicamente, é tudo aquilo que se comunica através da imagem ou de um símbolo. Como assim, professora? Como se comunica através da imagem de um símbolo? Ora, na hora que você vê uma placa assim, que você já vê assim, não estacione, aquilo ali é um símbolo. Então você se comunicou através daquilo ali, aquilo ali foi uma linguagem visual. Ou então, por exemplo, um quadro. Você vê um quadro, onde um momento de uma pessoa feliz. Então você imagina aquele momento. Isso aí é a nossa comunicação, né? Que a gente chama de comunicação visual. Mas vamos continuar. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos. É a matéria-prima de toda a informação visual. Isso, você consegue entender isso? Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente capta, né? É o que transmite informação para o nosso cérebro. Entretanto, esses elementos isolados, eles não significam nada, eles não representam nada, não tem nada pré-estabelecido. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Por exemplo, vamos supor, são vários elementos visuais que a gente vai estudar, que eu vou explicar para vocês agora. Tem o ponto, tem a textura, tem linha, tem vários, a gente vai aprender. Se você simplesmente vê um ponto na parede, significa alguma coisa para você? Não, no máximo você vai dizer que tem um furo. Se você vê uma linha, uma linha, tem uma representatividade? Não. Agora, quando a gente junta tudo isso, ponto, linha, textura, a cor, a iluminação, aí sim vai formar algo visual que você vai compreender. E é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje, tá bom, meus amores? Vamos começar? Antes de mais nada, você vai deixar o seu like aqui no nosso canalzinho, tá? Deixa o seu like no nosso vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. E aperte o sininho de notificação, tá bom? Jérica agradece. Ponto é o elemento básico da geometria através do qual se originam outras formas. Por exemplo, do ponto a gente pode fazer qualquer tipo de outra coisa, qualquer tipo de desenho. Até esse desenho horrendo aí que vocês estão vendo. O ponto é o lugar onde duas linhas se cruzam. Claro. E para saber mais sobre o ponto, quem vai falar para a gente é a professora Elaine. O ponto é o elemento visual mais simples. Ele não tem altura nem largura. Ele tem o poder de atração nos nossos olhos. Ele pode ser disposto em alinhamento horizontal, vertical, inclinado e em proporções variadas. Mas o que isso quer dizer? Proporções variadas quer dizer que o tamanho pode variar para maior ou para menor. A partir do ponto, nós temos as formas bidimensionais 2D, duas dimensões. Por exemplo, altura e largura. Com o ponto, conseguimos proximidade e afastamento. Com o ponto também conseguimos efeitos de luz, sombra, volume ou profundidade. Olha só essa obra! É do artista Vassily Kandinsky. Esse ícone aqui quer dizer que você tem uma indicação de livro. E dentro dos estudos sobre o ponto, temos o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura revolucionária iniciada por Seurat e Signac em Paris, em meados de 1880. Essa imagem é uma obra de Seurat. Olha só que irado! Só tem pontinhos nesse quadro, de todas as cores. E essa obra aqui é do Paul Signac. Veja os detalhes das pessoas
e das dobras das roupas feitas com a técnica do pontilhismo. E no Brasil? No Brasil temos o artista Will Barcelos. Will é um artista contemporâneo, um artista do nosso tempo. Will trabalha com pontilhismo também. Aqui vemos uma foto do Will trabalhando em uma de suas obras mais recentes. Outro elemento da linguagem visual que vamos estudar é a linha. A linha nada mais é do que uma carreira de pontos. A linha pode ter uma espessura fina ou grossa. Ela pode ser reta, sinuosa, quebrada ou mista. Sabe quando você faz um traçado com um lápis? Ela pode ser cheia, tracejada, pontilhada, traço e ponto. E a posição? Horizontal, vertical ou inclinada. Você sabia que as linhas paralelas dão a sensação de movimento? Uou! Parece que alguém está correndo, parece um esguicho de água, parece uma seta muito apressada. E aqui, uau! Parece que tudo está girando, mas não, são só linhas paralelas. Essa foto é da Catedral de Brasília, que linda! Ela foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Veja como os nossos olhos percorrem as linhas para o céu. E essa plantação? É inevitável que nossos olhos não percorram as linhas que ela forma. Essa obra é muito legal. É do artista Juan Miró. Nela vemos pontos, linhas e cores. E essa com pontos, linhas e cores, já conseguimos imaginar forma. Você está vendo esse ícone? Significa que na descrição do vídeo tem uma indicação de uma animação bem bacana, só feita com linhas. Vale a pena conferir. Também um livro para você ler. O próximo elemento que a gente vai olhar é o plano. Bora ficar ligadinho aí. Plano é uma figura geométrica, também chamada de primitiva. Ela não faz curva. Ela é como uma folha de papel e é infinita para todos os lados. No jogo do Minecraft, por exemplo, quando criamos um mundo, criamos ele sobre um plano infinito para todos os lados. Esse é o plano horizontal. Mas também podemos visualizar planos verticais. O que está mais próximo e o que está mais distante da minha vista. Olha essa paisagem. O que você vê? O que acontece mais próximo à sua vista, chamamos de primeiro plano. O que acontece mais ao fundo, chamamos de segundo e terceiro planos, assim por diante. Essa obra é do artista Pablo Picasso. Nela, ele retrata o rosto de uma mulher. Observe que os dois planos estão juntos. Como assim? A mulher está de lado e o outro lado do rosto veio para frente. A essa técnica foi chamada de cubismo geométrico, porque também ele utilizava as formas geométricas nas suas obras. Observe o mesmo efeito agora nessa outra obra. E no Brasil temos o artista Renato Rodiner. Ele é do Rio Grande do Sul, mas mora agora em Portugal. Suas obras são vibrantes e ele trabalha com planos e muitas cores. Nosso próximo elemento da linguagem visual a ser estudado é a textura. As texturas podem ser óticas ou táteis. Óticas são aquelas texturas que visualizamos, não sentimos. São padrões de figuras repetidas, por exemplo, tecidos, tapetes, azulejos. Já texturas táteis são aquelas que, além de visualizar, nós as sentimos com as mãos, por exemplo. Cesto de pão, folhas, sementes e
também uma pintura espatulada. Espátula é um instrumento de pintura que deixa relevo no quadro, porque carrega o quadro com bastante tinta. Dessa forma, quando seca, nós podemos senti-la. Você conhece Jackson Pollock? Ele é um artista norte-americano que revolucionou a forma de pintar. Ele colocava suas imensas telas no chão e deixava a tinta escorrer pelo pincel, formando o desenho. Na descrição desse vídeo tem uma indicação bem legal para você conhecer sobre essa técnica. Agora, quando falamos de textura ótica, eu quero mostrar uma obra do nosso brasileiro Romero Britto. Quem não conhece as obras de Romero Britto? Elas estão por todo lugar. O Romero é um artista contemporâneo, ou seja, do nosso tempo, e ele trabalha com texturas óticas. Na descrição desse vídeo tem indicações para você conhecer. Você pode se animar e fazer desenhos com texturas. Bora lá? Agora vamos passar para o próximo elemento da linguagem visual, que é a forma. Formas são criadas quando linhas se encontram e se fecham. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. Vamos começar pelas formas geométricas: triângulo, quadrado, retângulo, círculo e também losango, paralelogramo, trapézio e oval. Encontramos as formas geométricas em diversas coisas: no material escolar, em flores, em frutas, brinquedos e muitas outras coisas. Esse quadro é do artista Joaquim Torres Garcia. Ele é uruguaio e trabalha com formas geométricas. Esse quadro é do ítalo-brasileiro Alfredo Volpi. Nos seus quadros vemos as formas geométricas nos casarios. E as formas orgânicas, o que são? As formas orgânicas são facilmente encontradas na natureza. Uau, que bacana essa obra! É da artista brasileira Tarsila do Amaral. Ela trabalha muito bem com as formas orgânicas. Olha essa outra obra da mesma artista. Que bacana! As obras de artes não estão somente nos museus, estão ao ar livre também para que nós possamos contemplar. Essa obra é da artista nipo-brasileira Tomi Otaki. Ela fez essa obra na cidade de Santos, em São Paulo. E o último elemento da linguagem visual que a gente vai ver hoje é a cor. Quem não gosta de cor, né? O mundo não seria essa coisa bela, colorida, era tudo em preto e branco se não fosse a cor. A cor é o lugar onde o nosso cérebro e o universo se encontram. Quem disse isso foi o renomado Paul Cézanne, e quem vai falar isso pra gente é a nossa querida professora Elaine Martins. Ele foi um artista francês que utilizou muito das cores em suas obras. Ele produziu paisagens, retratos, natureza morta. Ele foi um pintor inovador nas técnicas, mostrando a forma, o volume e o peso dos objetos. A cor é um elemento fundamental. Ela influencia nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. É ligada a significados simbólicos. As cores exercem o seu poder em ambientes, arquitetura, decoração, artes visuais, vestimentas e muitas coisas. A cor é associada a emoções. Ela tem significados. Vamos aprender de onde vêm as cores. A cor pode ser luz ou pigmento. Primeiro vamos entender a cor-luz. Quando falamos cor-luz, estamos falando das telas de televisão, computadores, tablets, celulares e luzes de holofotes também. Está vendo esse arco-íris? Por que podemos vê-lo assim que acaba de chover?
porque uma gotinha de chuva qualquer decompõe, ou seja, separa a luz em cores. É como se a gotinha fosse um prisma de vidro, onde entra a luz branca e separa as cores, mas só parte da luz é visível. Veja esse gráfico. A luz é uma frequência de ondas. Raio ultravioleta, raio X, raio gama, nós não enxergamos. São frequências menores. Observe que as linhas estão mais juntas. Nem a luz infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, que são ondas mais espaçadas. Se a luz é uma frequência de ondas, então cada cor é uma onda diferente. Por isso, nossa alma, que também possui luz, irradia luzes de cores diferentes, o que chamamos de chakras. A cor tem grande influência na nossa percepção. Ela é capaz de modificar ambientes. Veja, um mesmo ambiente com iluminação diferente nos dá sensações diferentes, como limpeza, escuridão, paz, tensão. Agora vamos falar de cor pigmento. Pigmentos são pozinhos coloridos que são feitos a partir da maceração, ou seja, o esmagamento de diversos minerais ou plantas. Então, o pigmento pode ser mineral, orgânico ou sintético. Sintético é aquele pigmento feito em laboratório. As primeiras cores foram criadas a partir de pigmentos naturais, que foram azul, vermelho e amarelo. A isso chamamos de cores primárias, porque foram as primeiras. Cor luz, somando, obtém-se o branco. Cor pigmento, somando, obtém-se o preto. Podemos também fazer uma escala de cores, do claro para o escuro. A cor pura é a matiz. Misturada ao branco, temos suas nuances. E misturada ao preto, temos suas tonalidades. Com isso, conseguimos diferentes pesos de cor. Sim, a cor tem um peso visual. Há cores mais leves e mais pesadas. Esse artista, Pierre Mondrian, baseada nessa teoria, tentou fazer o equilíbrio das cores. Nessa obra, ele equilibra o quadrado grande e vermelho com um quadrado pequeno e azul. Esse estudo foi muito importante nas artes visuais. Encerrando a nossa aula de hoje, tia Érica tirou a camisa do Botafogo, tá bom? Gostaram? Mas é injusto, olha, tem gente que vai vestir camisa de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians pra dar aula. Tia Érica fez só uma vezinha com a camisa do Botafogo, mas tudo bem. Tia Érica com o rosto cheio de cor, já que a gente terminou falando de cores. E hoje a gente teve uma super ajuda. Ajuda não, ela praticamente fez a lição de casa. Foi a nossa querida professora Elaine Martins, do canal Saber Arte, tá? É um canal muito legal. Quem quiser seguir, quem quiser procurar, lá tem muitas dicas de arte. Professora Elaine Martins, um super beijo e muito, muito, muito obrigada. Então a gente vai ficar só para fazer as nossas atividades e na próxima aula tem mais. Beijinhos, meus queridos. Tchau, tchau da tia Érica.